Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia, uma feliz semana a vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com você, juntamente com sua família. Estamos novamente juntos em nosso projeto Despertar com Deus, para mais uma reflexão na Palavra de Deus, nesta série Gênesis, e hoje vamos considerar nossa reflexão dos capítulos 36 a 40 do livro do Gênesis. É um grande prazer estar juntos novamente. Este capítulo 36, eu quero fazer a leitura do verso 6. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais, todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó. Lembram-se da bênção de Isaque sobre Jacó e que ele seria o herdeiro da terra prometida de Canaã? Vejam que agora o capítulo 36 nos descreve o cumprimento desta promessa e deste requisito. Jacó faria parte da linhagem prometida. Então Esaú teve que sair da terra prometida e foi para Edom. Olhando no mapa então ali da região, nós vamos encontrar Edom como vizinho das terras de Israel. Ele então foi para uma outra região. Aqui nos descreve a descendência de Esaú. Um destaque também, falando de Esaú, é que ele primeiramente escolhera como esposa as filhas ali de Canaã. E nós vimos lá atrás que Rebeca falou para Jacó que estas esposas, as duas esposas de Esaú, eram uma amargura para a vida deles, porque elas eram idólatras, elas não temiam a Deus. E com isso, mais uma vez fica evidente as escolhas de Esaú de acordo com o seu caráter, de acordo com o seu próprio querer. Fica assim a lição neste capítulo 36, mostrando toda a descendência de Esaú e cumprindo-se aquilo que Deus, na sua onisciência, havia predito, que o filho mais velho, embora fosse o primogênito, devido às suas escolhas, não seria o que daria sequência à descendência que Deus havia separado na linhagem de Abraão e naquela descendência que levaria bênçãos para as nações. Na sequência de nossa reflexão de hoje, agora considerando o capítulo 37, José é vendido por seus irmãos. Agora a história entra também em um quarto personagem, conforme nós comentamos em outro vídeo, que a partir do capítulo 12 nós teríamos 4 personagens destacados. Seria Abraão, Isaque, Jacó e José. Chegamos ao capítulo que agora descreve exatamente José como jovem, aqui falando o versículo 1, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. A palavra de Deus nos descreve esses 12 filhos de Jacó com diversas dificuldades. Podemos perceber pela narrativa bíblica que José se destacava como um filho fiel, obediente e que era muito amado por seu pai. Encontramos também uma outra falha na conduta de Jacó como pai. Ele mostrou a sua preferência por José. Tá certo que ele era o filho mais obediente, era o filho da esposa que ele tanto amava, mas ele falhou. Se ele tinha 12 filhos, ele não poderia, para o bem de todos eles, inclusive de José,
manifestar esta preferência. Fica uma lição para todos os pais, para que tratem cada filho com o mesmo amor, com o mesmo sentimento, ainda que no seu coração possa haver apego mais forte a um ou outro, porque isso vai trazer sérias dificuldades no convívio e no desenvolvimento do caráter dos filhos. Sendo que então Jacó demonstrou claramente a sua preferência, dando de presente uma linda túnica colorida para José, isso causou ainda mais sentimento de inveja em seus outros irmãos, o que trouxe então grandes dificuldades, trouxe consequências desastrosas. E então que este capítulo nos descreve que, certo dia, José foi visitar os seus irmãos e, quando ali estava chegando, os seus irmãos que já alimentavam sentimentos de ciúme e inveja, tramaram contra a vida de José. Todos conhecem bem a história, né? Não vamos entrar nos detalhes da história, mas tirar as lições. Então aqui nós aprendemos que, como pais, não podemos manifestar esse espírito de preferência, de acepção por um filho ou outro. Devemos tratar todos os filhos igualmente, com amor, com carinho, embora haja diferença, né, nos filhos. E aqui fica também um perigo. José acabou sendo mimado por seu pai, e isso também estava prejudicando o seu caráter. E agora, o capítulo 37 descreve que José, por intervenção, nós podemos crer, divina também, ele foi livrado de ser morto pelos próprios irmãos, mas passou pela terrível experiência de ser vendido pelos seus irmãos aos midianitas. E agora seus irmãos precisaram mentir para o idoso e sofredor pai que José havia sido despedaçado por alguma fera. Este capítulo nos traz estas importantes lições sobre a vida em família de pais e filhos e também no convívio entre irmãos. Continuando a nossa reflexão de hoje, agora no capítulo 38, repentinamente é trazido outro filho de Jacó. Se trata de Judá. Por que Judá? Porque este filho ele vai assumir um papel especial dentro da linhagem prometida. Embora Rúben fosse o primogênito, o primeiro filho de Jacó, Rúben cometeu incesto com uma das concubinas de Jacó, seu pai. E isso manchou a sua carreira, a sua história e também por outras debilidades de seu caráter. Então, nos é apresentado um outro filho que preencheria, assim, os requisitos para que fosse aquele que daria a sequência na linhagem da semente prometida, conforme lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Por isso aparece Judá aqui no capítulo 38. E aqui descreve que Judá, ele tinha 2 filhos que não eram bons filhos. Se tratava de Er e Onã. Eles se casaram. O filho mais velho, por ser mau aos olhos do Senhor, morreu sem ter filhos, e era algo muito valorizado, era realmente uma obrigação a questão da descendência. Então, o filho, se um filho não tivesse descendente, o irmão deveria assumir, então, a esposa, a viúva, e ali trazer uma descendência, um filho. E foi assim que Onã, não querendo que isso acontecesse, ele tinha relações com Tamar, mas ele lançava fora o sêmen, como está escrito aqui neste capítulo. Isso também foi mal aos olhos do Senhor e ele também morreu, ficando assim Tamar sem ter filhos. E então surgiu lá uma circunstância em que ela queria, era uma obrigação de Judá, que outros irmãos assumissem, mas Judá agora com medo, ele não o fez. E então foi
que Judá acabou conhecendo Tamar, tendo relações com ela sem saber de quem se tratava, e assim Tamar veio a ter filho de Judá. E assim, aqui o capítulo 38 nos descreve este acontecimento na vida de Judá. E aqui nós vemos que havia gêmeos no ventre de Tamar, e foi chamado Pérez, o nome que vai entrar na história da descendência prometida. Então aqui o capítulo 38 traz este episódio na vida de um personagem que será muito importante na linhagem escolhida, na descendência prometida. Voltando agora à história do personagem José, o capítulo 39 nos apresenta José chegando ao Egito e sendo comprado por Potifar. Um detalhe muito importante: quando José estava sendo levado como escravo, como alguém que fora vendido como uma mercadoria, ele tomou uma importante e marcante decisão na sua vida. Ele decidiu que acontecesse o que acontecesse, ele não abandonaria o Deus de seu pai. José, apesar daquela triste circunstância, ele decidiu apegar-se a Deus. Isso prova que, neste aspecto, Jacó transmitiu a José um importante legado, o legado de um servo de Deus. A comunhão de Jacó, a vida exemplar como servo de Deus, fez com que José, com apenas 17 anos de vida, ele fosse íntegro diante das mais difíceis circunstâncias. E então José, apesar de passar por essa terrível decepção, ele não se revoltou contra Deus. E então ele decidiu que estaria com Deus em qualquer circunstância. E foi assim que, chegando ao Egito, o verso 2 nos prova que Deus recompensou essa decisão de José dessa forma: mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Percebem como Deus, ele recompensa todos os fiéis. José se apegou mais a Deus e Deus o abençoou. E assim, José logo alcançou ali o posto de mordomo, de gerente, de administrador, do homem mais importante no reino do Egito, depois de Faraó, Potifar. Mas o inimigo, ele é terrível. Sabendo da importância de José ali no país mais rico, mais próspero, mais poderoso que existia então, Satanás intentou com uma armadilha. A Bíblia, neste capítulo, descreve que José era belo de porte e de rosto, um jovem extremamente educado, gentil e muito belo, e com certeza atraente, o que fez com que a mulher de Potifar o desejasse, sentiu-se atraída por ele. E José tinha total liberdade e autoridade na casa de Potifar, e ele tinha o temor de Deus. Então a Bíblia descreve que, certo dia, a mulher de Potifar, percebendo que estava sozinha ali com José, ela intentou atacá-lo de maneira que tivesse relações com ela. E nós vemos aqui a atitude exemplar de José diante de uma das provas mais difíceis para um jovem. Hoje, na atualidade, realmente, se fosse uma prova dessa a José, quantos caem nessa cilada de Satanás? José ele recusou e disse à mulher: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim.
nesta casa, ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. E como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Olhem a integridade deste jovem. Numa das tentações, como eu disse, mais difíceis para a juventude hoje, a questão da sensualidade, da sexualidade. José mostrou o seu caráter íntegro e o seu temor a Deus. E assim, aquela mulher, vendo que ele fugia, ela agarrou a José, conseguiu pegar ali a sua capa e depois tramou uma terrível acusação falsa contra José, o que fez com que José fosse aprisionado. Quando tudo parecia que estava melhorando na vida de José, ele é lançado na prisão como um criminoso, como um malfeitor. E nós vamos ver na sequência que José ainda vai revelar e provar o seu caráter íntegro e temente a Deus. Agora, terminando a nossa reflexão de hoje, no capítulo 40, José na prisão, ele é levado ali para aquele lugar terrível e então ali aconteceu algumas coisas interessantes. Veja que José, de acordo com o que eu já falei, ele havia decidido ser fiel a Deus e jamais se afastar do Deus de seus pais. E na prisão não foi diferente. José poderia, diante de fazer o que é certo, de escolher ser fiel a Deus, ser então maltratado, ter sido falsamente acusado e parado na prisão, ele poderia se revoltar. Mas, novamente, José não muda a sua decisão e ele permanece íntegro lá na prisão. Inclusive, ele era alguém que tinha muita empatia. Ele não era aquele jovem de interesse em si mesmo. Ele se interessava pelas pessoas. E José tinha um dom interessante. A palavra de Deus nos diz que José tinha o dom, desde lá na casa de seus pais, de sonhar e de interpretar sonhos. E foi então que o copeiro e o padeiro do rei Faraó tinha sido preso. E ali eles tiveram 2 sonhos, cada sonho com um significado. Um foi morto e o outro foi restaurado. O copeiro foi restaurado e o padeiro foi morto. E José pediu, olha, lembra-se de mim quando você estiver diante do faraó. Infelizmente, o copeiro se esqueceu por mais de anos. Até que certo dia, na providência de Deus, Faraó teve um sonho terrível, 2 sonhos, que o espantou sobremaneira. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. E então o Faraó mandou que o chamassem. E aqui nós vemos no capítulo 40, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Com relação ao sonho do rei, a interpretação, nós vamos ver no próximo episódio, em nosso próximo vídeo. Aqui nós vamos finalizar a nossa reflexão de hoje, neste personagem exemplar. Como jovem, José, ele enfrentou as dificuldades, as provações da vida. Como ele é um exemplo para nós de que, mesmo diante das mais terríveis circunstâncias e até mesmo decepções, principalmente se tratando de pessoas no qual nós esperamos muito, esperamos amor, cuidado e proteção, como era o caso de seus próprios irmãos. Queridos, não nos esqueçamos, como José, que as circunstâncias nesta terra podem ser as mais difíceis e terríveis que nos pareçam realmente insuportáveis. Nós temos um Deus que cuida de nós, que é fiel e que, se nós nos apegarmos a Ele, não seremos decepcionados. Que eu e você sejamos também íntegros, fiéis, custe o que custar, assim como foi José. Muito bem, terminamos mais uma reflexão em nosso projeto Despertar com Deus.
Se você ainda não se inscreveu, eu convido a você. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar acompanhando cada episódio. Estamos agora na jornada, na série Gênesis. E estamos agora nos capítulos emocionantes da história de José. Compartilhe com os seus amigos, com seus contatos, este vídeo para que estas lições que nós estamos aprendendo juntos, relembrando da Palavra de Deus, possam estar ajudando mais pessoas diante das circunstâncias, das dificuldades da vida. Desejo que Deus te abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana na companhia de Jesus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.